Para o seu coração, nesta tarde maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje nós tivemos uma correria tremenda, nível pastoral. Não consegui fazer a live pela manhã, mas aqui estamos à tarde, trazendo uma palavra de Deus e continuando a nossa série sobre bênção e maldição. Será que você tem vivido uma vida abençoada ou as coisas estão complicadas na sua vida? Será que você formou ao longo da sua vida, da sua trajetória, causas, raízes de iniquidade que tem atraído infiltrações malignas ou qualquer tipo de maldição, o mal em ação na sua vida, na sua casa, na sua família? Então, é sobre isso que nós vamos falar, bênção e maldição, baseados aqui em Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20. O texto sagrado nos diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a ele, pois disso depende a tua vida e a longevidade. Olha que coisa tremenda. Deus coloca diante de você a vida, do outro lado a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda nos deixa uma deixa: escolha, pois, a vida, escolha, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência, para que você, se apegando ao Senhor, ouvindo os seus mandamentos, tenha a vida de Deus na sua vida e longevidade, ou seja, longos dias sobre a terra, uma vida abençoada. Lembra-se que disse Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E é essa vida de qualidade, essa vida maravilhosa, que é o que Deus tem para cada um de nós. Desde já quero dar um abraço, pastor Rildo, Ana Paula Cardia, a Rosângela, o Douglas Frasca, o Marcelo Rodrigues, o Godoy Sushi Delivery. Que Deus abençoe vocês, queridos. Graças a Deus, continue aqui conectado conosco, ouvindo as nossas ministrações. E hoje nós vamos falar sobre a 15ª causa de maldição. Já falamos outras 14 que estão aqui disponíveis no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso YouTube. É só rolar para baixo aqui os últimos vídeos que nós gravamos. Você tem à disposição 14 causas de maldição. E hoje nós vamos entrar na 15ª, que é muito importante você saber, porque hoje está proliferada, para todos os lados. Você vê o que a Bíblia chama de perversão sexual. Perversão sexual. O que ela gera na vida das pessoas? Que males ela traz na vida daqueles que continuam nessa prática pervertida, sexualmente falando? A Bíblia chama de prostituição, de imoralidade sexual. E olha só o que nós podemos aprender à luz da palavra de Deus. A perversão sexual, queridos, gera muitas maldições de caráter hereditário. Ou seja, não afeta só você, afeta também seus filhos, a sua descendência. Não é à toa que nós lemos aqui em Deuteronômio que diz: escolhe, pois, a vida, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência. Tanto a maldição e a morte causada pelo pecado cíclico, contínuo, sem arrependimento, quanto a vida e a bênção causada pela obediência aos mandamentos do Senhor, afetam não somente a nós, mas também a nossa descendência. Então, a perversão sexual gera muitas maldições de caráter hereditário, destruindo a família e impondo uma extrema resistência para que a pessoa não consiga permanecer no corpo de Cristo. Se tem uma coisa que tem afetado hoje os crentes de serem ativos, proativos no reino de Deus, fazerem parte de uma comunidade cristã, fazerem a diferença no reino de Deus, é a imoralidade sexual. O que nós estamos chamando hoje, a 15ª causa de maldição, a perversão sexual. Essa é uma das principais causas também de desmembramento de pessoas das comunidades, das igrejas, do corpo de Cristo. Está sim relacionada à imoralidade. Paulo aqui confronta aos coríntios dizendo que toda perversão sexual cria o mesmo tipo de ligação que temos com Deus, só que do outro lado, do lado das trevas, com espíritos demoníacos de natureza correspondente à imoralidade praticada. Olha o que diz 1 Coríntios 6,15.
O texto sagrado nos diz o seguinte: tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz, e meretriz aqui é uma prostituta. A resposta é não, por certo. Ou seja, toda intimidade sexual fora do matrimônio acaba construindo espiritualmente uma ligação iníqua entre duas pessoas, entre duas almas, uma espécie de pacto de sangue. E essa condição espiritual de uma só carne ou alma é guardada somente para o matrimônio, para o leito conjugal de um casal. Olha o que diz 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Olha o que diz Paulo. Se eu me deitar com uma prostituta, com uma meretriz, eu estou me tornando uma só carne, uma só alma com ela. Porque serão, disse a palavra, os dois, uma só carne, é o que diz 1 Coríntios 6,16. Portanto, então, é fundamental que em cada relacionamento sexual ilícito, ou seja, ilegal, imoral, do ponto de vista da Bíblia Sagrada, os parceiros sexuais, sejam com parceiros sexuais, sejam entre homossexuais, seja entre seres humanos e animais, o que a Bíblia chama de bestialidade, e infelizmente isso acontece, e é uma tragédia, né, espiritualmente falando, que se faça, você que fez qualquer tipo de relacionamento sexual ilícito, seja com parceiros sexuais, seja contatos homossexuais, seja contatos com animais, que você faça o que nós chamamos, os especialistas em cura interior, chamam de desligamento de alma. Desligamento de alma. Por quê? Porque os dois se tornaram um, seja com seres humanos ou seja com animais. Cada um desses relacionamentos pervertidos representa uma espécie de atadura espiritual, uma ligação iníqua, uma ligação maligna que por detrás atrai infiltrações de demônios na vida das pessoas. Esse descasamento, que é esse desligamento da alma que nós estamos falando, se dá através de uma oração de arrependimento, confissão, juntamente com pessoas maduras, de preferência um pastor ou um libertador, um crente maduro que acredita nessas coisas de libertação espiritual e cura interior. A Bíblia diz lá em Mateus 16:19, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado também nos céus. Então é necessário um desligamento de alma quando acontece imoralidade sexual, perversão sexual, seja com parceiros, seja em contatos homossexuais, ou seja em contatos e relacionamentos ilícitos sexuais pervertidos com animais. Então deve-se também orar desfazendo essa desordem que aconteceu na alma da pessoa, às vezes envolvendo um casal, né? Essa desordem conjugal, ou seja, tirando a pessoa da situação de marido ou mulher em relação a essas pessoas ou animais, porque são relacionamentos ilícitos, relacionamentos pervertidos, com quem se relacionou de forma ilícita, purificando assim o espírito daquela pessoa, confessando, se arrependendo, renunciando e pedindo ao Senhor que o Senhor purifique o espírito daquela pessoa, purifique o leito conjugal, se afetou algum casamento, algum tipo de adultério, coisa assim, e que haja uma cobertura familiar espiritual para que não entre mais espíritos malignos e infiltrações demoníacas nessa área correspondente. Em alguns atendimentos, né, onde o problema da pessoa tem uma natureza essencialmente sexual, é importante analisar também a história da perda da virgindade. Por quê? Porque às vezes na perda da virgindade foi que se desencadeou toda essa sorte de imoralidade ou perversão sexual na vida da pessoa. Então, principalmente em relação à mulher, a perda da virgindade é um pacto de sangue no seu corpo, construindo também uma condição espiritual de uma só carne. Várias contaminações envolvendo imoralidade, prostituição, abuso, violência se instalam
na experiência de perda, sim, da virgindade. Por isso que a virgindade é uma coisa tão sagrada, né? A castidade é uma coisa de Deus. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4:3. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda imoralidade, ou em outras versões diz prostituição. Olha só, a imoralidade sexual, ou seja, a relação sexual pervertida ou imoral, é comparada à prostituição aos olhos de Deus, tá bom? Então, esse pacto de sangue precisa ser redimido, retirado, banido, em nome de Jesus. Mas quais são as principais perversões sexuais, principalmente nos dias de hoje? O incesto é uma delas. O que é o incesto? O incesto é o sexo envolvendo pessoas de uma mesma família, ou seja, entre pais e filhos, irmãos e irmãs, tios e sobrinhos e etc. Pessoas de primeiro grau. O incesto e o espírito de abuso e violência caminham juntos. Olha só, incesto, abuso e violência acaba caminhando junto, trazendo todas essas mazelas e o mal em ação na vida das pessoas. Os relacionamentos incestuosos, ou seja, entre parentes de primeiro grau, estão muito bem discriminados na Bíblia, como mostra o texto abaixo. Nós vamos ler aqui para você. Só esclarecendo que casamentos entre primos não entram nessa lista, porque primo já tem um distanciamento normal, natural, e não tem proibição bíblica entre envolvimento entre primos, tá? Mas pais e filhos, entre irmãos, tios e sobrinhos, é proibido, tá? É proibido. Olha o que diz Levíticos 18, de 6 a 16. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. E descobrir nudez aqui, no texto bíblico, significa se envolver sexualmente. Porque eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, porque é a nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai, o filho da tua mãe, nascido em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás, ou seja, não se envolvam sexualmente. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, e a sua nudez não descobrirás. A nudez da tua irmã de teu pai não descobrirás, ela é parente de teu pai. E a nudez da tua irmã, da tua mãe, não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe. A nudez do teu irmão, do teu pai, não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, porque ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, porque ela é a mulher do teu filho. Não descobrirás a sua nudez. E a nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, ou seja, tua cunhada, porque é a nudez de teu irmão. Então, todos esses envolvimentos entre parentes muito próximos, primeiro grau, devem ser evitados a todo custo, porque é pecado, é perversão sexual, imoralidade, é chamado sociologicamente, biblicamente, de incesto, e faz parte das perversões sexuais. Segundo é a prostituição. A prostituição também é muito famosa, muito conhecida. Às vezes na Bíblia são palavras intercambiáveis, né, que se trocam. Imoralidade sexual é trocado por prostituição, prostituição por imoralidade sexual e vice-versa. Ou seja, a prostituição é quando alguém manipula dinheiro, bens, posições e favores, oferece o seu corpo para alcançar algo em troca de prazer sexual ou coisas materiais. Todo pagamento ou lucro obtido na prostituição amaldiçoa geracionalmente a vida sexual e a vida financeira daquela pessoa que se envolveu com prostituição. Tudo que é adquirido com o dinheiro da prostituição vem com uma terrível dose de contaminação espiritual. Vou destacar
Tudo aquilo que é adquirido com o dinheiro da prostituição vem com uma terrível dose de contaminação espiritual. Por quê? A Bíblia diz lá em Deuteronômio 23:18: não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita, e aqui os sodomitas são aqueles que têm práticas homossexuais, para a casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, seja o que for, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. São abomináveis ao Senhor, teu Deus. Tanto a prostituição como o ato sodomita ou homossexual, trazer o dinheiro da prostituta ou do sodomita para a casa do Senhor é uma coisa abominável aos olhos de Deus. Não aceite, não faça isso, é o que diz Deuteronômio 23:18. Então, outra questão é o homossexualismo. É muito importante compreendermos, né, que o homossexualismo é uma construção que envolve a combinação de uma série de fatores associados à desfuncionalização familiar e às vezes a heranças espirituais negativas. Uma delas é a orfandade paterna, a ausência de referencial, abuso e rejeição, causando uma espécie de déficit emocional e espiritual crônico na vida da pessoa. A outra causa de homossexualismo é a inversão de papéis no casamento. A marginalização do pai, que geralmente, né, perdeu a moral dentro de casa, e a superproteção da mãe pode gerar a sodomia. A concepção também fora do casamento, um filho gerado fora do casamento, envolvendo fornicação, que é sexo entre solteiros, adultério, sexo onde pelo menos uma das pessoas envolvidas é casada, incesto, relacionamento entre parentes próximos, estupro, violência sexual ou prostituição. Sim, pode gerar casos nesse sentido de sodomia. Legado e prática de perversão sexual por parte de pessoas, bestialidade, que é envolvimento com animais, homossexualidade na linhagem dos pais, pode ser transferidos de pais para filhos se estiverem longe do caminho do Senhor, desobedecendo aos mandamentos de Deus. Situação crônica também de adultério na vida dos pais, ou adultérios ocultos que ficaram escondidos, não foram resolvidos, não vieram à luz, consagrações religiosas e envolvimento diretos com entidades espirituais podem sim perverter a identidade sexual de indivíduos e dos seus descendentes, ou seja, dos seus filhos, tá? Oxumaré, Pombagiras, Santo Antônio, várias outras, essas entidades, santos e ídolos falsos, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina, pode sim contaminar a vida de pessoas. Rejeição também do sexo das crianças por pais ou parentes que verbalizam a sua frustração. Ah, eu queria que fosse menina e nasceu um menino. Ah, eu queria que fosse um menino e nasceu uma menina. Então, essa verbalizar a sua frustração acaba agredindo ou duvidando, trazendo dúvida ao coração daquele pequeno ser, daquela criança, gerando uma crise na identidade sexual. Criando também, às vezes, expectativas sobre o sexo de um bebê. É um prato cheio para espíritos de sodomia. Abuso ou molestação homossexual também na infância é a coisa mais comum que pode gerar problemas nesse sentido, e relacionamentos incestuosos entre irmãos ou irmãs, né, parentes próximos, como nós falamos. Tudo isso acaba engendrando uma perseguição sodomita que conflita com a vontade da pessoa e fere traumaticamente a identidade. Sem uma perspectiva divina de redenção, essa é uma guerra que parece ser injusta, onde a vontade acaba sendo vencida. É necessário, é claro, estabelecer a diferença entre a natureza homossexual, que não existe, e a perseguição espiritual de caráter homossexual. Essa perseguição homossexual é muitas vezes real e intensa, mas pode ser eliminada através de mecanismos adequados de libertação, de reeducação com relação à identidade sexual. Uma coisa muito importante ao lidar com a questão homossexual, ou sodomitas aqui,
é ter o equilíbrio de desaprovar o comportamento, sem deixar de demonstrar aceitação e afeto pela pessoa, pelo indivíduo, pelo ser. A aprovação está condicionada às motivações, princípios e, é claro, o comportamento da pessoa, né? A Bíblia desaprova a homossexualidade ou a homoafetividade, como se queira chamar nos dias de hoje. Porém, a aceitação de uma pessoa é incondicional. Toda pessoa é digna de honra, de respeito, de amor e porque o ser humano tem um valor intrínseco, a sua condição de ser humano. E nós precisamos aprender a respeitar as pessoas. Portanto, essa aceitação incondicional, que também responsabiliza as pessoas pelas consequências das suas escolhas, expressa fielmente o amor de Deus, que pode transformar qualquer situação e coração. Tá? Então a igreja precisa aprender a lidar com tudo isso, amar o pecador e condenar o pecado, porque é o que a Bíblia condena. A Bíblia condena os pecados, não só esses, mas vários pecados. Mas ama o pecador. Deus ama o pecador e condena os fatos equivocados e errados, tá? É o que a Bíblia chama de pecado. Pecado é errar o alvo, errar o propósito de Deus para a sua vida. E esse é um ponto crítico, né, no terrível conflito que essas pessoas passam, às vezes, em determinados lugares, situações em geral. Precisamos, como igreja, amá-las com esse amor incondicional de Deus, que elas não conhecem, que as aceita, as respeita, as valoriza, as recebe sem preconceito e sem ter que levá-las para, obviamente, né, para um envolvimento ainda mais profundo ou cama. Só o amor de Deus pode restaurá-las ao propósito eterno da sua existência. Sob a ótica do mundo invisível, não existe nenhuma possibilidade de realização humana dentro de um relacionamento homoafetivo ou homossexual, como você queira falar. Isso, do ponto de vista da Bíblia Sagrada, é abominável. Por quê? Porque acaba invocando forças malignas, implacáveis e destruidoras. O homossexualismo acaba mutilando a identidade sexual, a alma das pessoas, levando aos níveis mais abomináveis de corrupção e perdição na vida das pessoas. Olha o que diz Levíticos 18, 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, porque é abominação ao Senhor. Ou seja, mesmo diante de toda essa campanha da mídia, de governos, em favor, né, de gays, lésbicas, simpatizantes, a famosa GLBTQ+, por mais que a sociedade aceite e até aprove a conduta homossexual, essas pessoas, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, continuarão sendo espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente rejeitadas, apedrejadas e, infelizmente, às vezes até mortas, o que é um grande equívoco e jamais isso deve acontecer. Não é uma questão apenas humana, mas uma inflexão do mundo espiritual. Olha o que diz Levíticos 20, 13. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos terão praticado abominação e certamente serão mortos. Naquela época, claro, no Antigo Testamento, morria através de apedrejamento. E o seu sangue será sobre eles, é o que diz a Bíblia Sagrada. Hoje já não acontece isso, acontece o que a gente chama de apedrejamento moral. Tá bom? Levíticos 20, 13 fala sobre esse assunto. Outro assunto bem delicado também, que nós já mencionamos aqui no início, na introdução desse estudo, é a questão da bestialidade. O que é a bestialidade? Também é conhecido como zoofilia. É a prática sexual com animais. A consequente maldição é confusão. Sim, em toda relação sexual existe um compartilhamento de identidade. Acontece uma ligação iníqua entre a pessoa e aquele animal, que aquela pessoa passa a ser explorada por demônios. E este é o pior dos tipos de perversão sexual. Olha o que diz Levíticos 18, 23. Não te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele,
porque confusão é. Ou seja, é muito comum, queridos, pessoas que praticam a bestialidade começarem também a desenvolver hábitos de animais com que se relacionar, né? Se deita com um cachorro, começa a agir como um cachorro. Se deita com um cavalo, começa a agir igual um cavalo. Muitas dessas pessoas acabam assimilando uma passividade animal e diabólica, que bloqueia espiritualmente a identidade das pessoas, deforma a personalidade e destrói os comportamentos daquelas pessoas. Olha o que diz Levíticos 20:16. Se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, matarás a mulher e bem assim também o animal. Olha como é que era tratado isso no Antigo Testamento. Claro que hoje é diferente, não podemos fazer isso, obviamente, mas olha como é grave e sério essa situação do ponto de vista de Deus. Na Antiguidade, no Antigo Testamento, na lei mosaica, lá na Torá, no Pentateuco, acontecia isso, a pessoa morria apedrejada junto com o animal, porque isso é muito sério e é abominável do ponto de vista de Deus. Então aqui nós passamos as principais situações de imoralidade sexual, tá? Além delas existe a fornicação, que é o sexo ilícito entre duas pessoas solteiras, o que é errado, é pecado do ponto de vista de Deus, como eu já falei, a base é 1 Tessalonicenses 4, de 1 até o versículo 9 aproximadamente, que fala que nós devemos lidar com o nosso corpo com honra, com respeito e não oferecer os nossos membros à prostituição. Porque esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição ou da imoralidade sexual, que é o sexo ilícito entre duas pessoas solteiras ou o sexo ilícito com alguém que é casado, chamado de adultério. Quando acontece só entre duas pessoas solteiras, é chamado de fornicação. Quando pelo menos um dos envolvidos é casado, ou os dois são casados, é chamado de adultério. E a Bíblia diz lá em Hebreus que digno de honra entre todos é o casamento e o leito sem mácula, porque Deus julgará os imorais, ou em outras versões diz Deus julgará os adúlteros. Então é uma coisa também abominável que traz consequências terríveis. Nós temos vídeos anteriores onde falamos sobre isso, as consequências da quebra da aliança e do adultério na vida de uma pessoa é trágico, tá bom? Falamos sobre a prostituição, sobre a bestialidade, sobre o homossexualismo e sobre o incesto, como as principais perversões sexuais que existem hoje. Segundo os especialistas, né, hoje existem mais de 100 comportamentos imorais, perversos, sexuais no mundo atual, no mundo dito moderno, né? Então essa temática é tão importante nos dias de hoje, a gente está tratando à luz da palavra de Deus. Sempre lembrando que uma coisa é o que a sociedade pensa, outra coisa é o que a Bíblia fala e nos ensina. Tudo isso que nós estamos falando baseados na palavra de Deus. E apenas quem tem a Bíblia Sagrada como base e fundamento ético e moral da sua vida, crê dessa maneira. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta. Daí a importância de se crer e ter como fundamento a palavra de Deus. Então, todos esses pecados, do ponto de vista da Bíblia Sagrada, dos cristãos, dentro da cosmovisão cristã, ou seja, da perspectiva da palavra de Deus ou cristã, é desse jeito que nós ensinamos vocês, tudo trazendo textos bíblicos para apoiar aquilo que nós estamos falando à luz da palavra de Deus. Espero de alguma maneira trazer conhecimento, trazer ao mesmo tempo livramento na sua vida de erros e falhas com relação à perversão sexual. Lembre-se que diz 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade, inclusive as perversões sexuais. Daí logo em seguida diz: se andarmos na luz, ou seja, trazermos à tona, confessarmos o nosso pecado, se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, com a igreja de Jesus, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos de duas coisas: perdão dos pecados, e isso acontece através da confissão, e a purificação dos pecados é quando nós trazemos à tona, nos arrependendo, nos humilhando aos pés da cruz, aos pés de Jesus,
trazendo à luz aquilo que estava oculto, escondido, aquilo que foi feito lá para trás, na nossa história, na nossa trajetória. Que haja desligamento de alma, renúncia desses pecados, pedido de perdão diante de Deus e libertação caso haja infiltrações de demônios na vida das pessoas. Os demônios mais barrelinhas que tem, os demônios da nível de solo que mais existem hoje são os demônios ligados à imoralidade sexual, ou o que a gente chamou agora nesse estudo de perversão sexual, tá bom? Para mais informações aqui no nosso canal no YouTube, PR Giovanni, nós temos vários vídeos que falam sobre esse assunto, bênção e maldição, inclusive uma ministração inteira de 1 hora sobre o princípio da maldição, mas sobre a questão da maldição na Bíblia. Você pode assistir ali, a maldição na Bíblia, você pode assistir para poder compreender melhor tudo isso que nós estamos trazendo para vocês, tá joia? Um grande abraço ao Érico Bruno Melo, ao PC Zafanelli, à Igreja Pentecostal Renovação, José Itamar Lima, nosso querido Itamar, a Daiane Dalsazo, a Camila Godoy, Precioso, Escardino 10, a Prismal e a pastora Jusilene, o Rildo Almeida, Josi, querida, a Seranto também, a nossa querida, Seranto lá do Paraguai, ou tá aqui, a Suelen também, Andrease, a Igreja Casa na Rocha, a Rosimar Silva, o Vitor Duda Legal, a Godoy Sushi Delivery e os demais que eu já mencionei aqui, que estão conectados conosco. Que você compartilhe esse link através das suas redes sociais, para que outras pessoas sejam abençoadas assim como você for, e saibam dessas verdades tremendas da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a bênção do Senhor venha sobre você. Lembre-se, se arrependa dos seus pecados, reconheça que você é pecador, mude comportamentos, condutas equivocadas, para que você possa usufruir da bênção de Deus, da vida de Deus na sua vida e tenha uma vida abençoada na presença do Senhor. Qualquer dúvida, estamos à disposição, podemos ajudá-los com atendimentos pastorais, online, se você mora longe, ou então presencial aqui na nossa igreja. Estamos à disposição, tanto eu quanto o pastor Rildo, e quero deixar desde já um convite. Nesse final de semana nós teremos um curso bíblico tremendo no sábado à noite, às 19 horas, e no domingo de manhã, às 9 horas, um curso bíblico. São 3 palestras maravilhosas sobre as festas de Israel e o seu apontamento para Jesus. As 7 festas de Israel, e que relação essas 7 festas e a cultura judaica tem com o Messias Hamashiach, com o Messias prometido a Israel, que é Jesus de Nazaré. Vem estar conosco. E hoje nós temos culto também na nossa igreja, Quarta da Fé, a Noite da Fé. Vai ser uma bênção hoje, em nome de Jesus, às 20 horas, uma palavra do céu para o seu coração, tá bom? Aqui no link de descrição tem todas as informações, caso você queira colaborar, ofertar na nossa vida, no nosso ministério, e também todas as nossas redes sociais, o endereço da igreja, horário de culto, tem todas as informações aqui no link de descrição. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, compartilha esse link com outras pessoas, deixe seu comentário do que você aprendeu, o que você achou desse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É o que nós pedimos de todo o coração ao Senhor, que a bênção, a vida e a graça do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. O favor do Senhor venha sobre você no nome de Jesus. Que você viva na santidade, na consagração, na vida piedosa, na pureza de coração diante de Deus e diante dos homens, tá bom? Deus os abençoe. Amém e amém.